sua sociedade, suas crenças, seus valores. A identidade de um povo em constante evolução. Essa história começa em 1920. Nós descobrimos um carimbo dizendo Corporação Musical Fábrica de Papel, fundada em 1920, 1º de julho de 1920. E a primeira formação foi feita por funcionários operários da Melhoramentos que moravam dentro da própria empresa, e eles se juntaram para montar uma banda. A empresa apoiou a ideia e contratou um regente que ficou de 1920 a 1924, por aí, chamava Leôncio de Barros. Ele era um tenente da Força Pública. Depois disso, lendo o material que nós encontramos na casa do Sr. Sérgio Valbuza, deu a entender que o maestro ficou doente e veio a falecer, e contrataram um outro chamado José Bovolenta. Ele ficou na banda em Caieiras de 1924 até mais ou menos 1934, ficou uns 10 anos. Acontece que ele tinha um contramestre que tinha acabado de sair da Marinha, que era o maestro Assis Fernandes, que ele era músico marinheiro e já era de Caieiras, e ele tinha saído da Marinha, veio para Caieiras e se tornou o auxiliar dele, que na tradição de banda isso é chamado de contramestre. Quando José Bovolenta faleceu em 1934, veio um outro maestro chamado Abílio Vieira, que ficou muito pouco tempo, não tem registro nenhum. O único registro que tem é a capa de uma partitura que eles todos colocavam o nome, propriedade do maestro Sérgio Valbuza, propriedade do maestro Assis Fernandes. Então, eles tinham um carimbo, e eu só achei uma partitura com esse registro, que é a propriedade do maestro Abílio Vieira. Depois veio o Arthur Patti, que não tem praticamente registro nenhum. E aí o maestro Assis Fernandes assume a regência da banda, e o Sr. Sérgio Valbuza cresce nesse caminho e vai para São Paulo estudar música. O maestro Assis Fernandes, ele era muito rígido. Com ele tinha que aprender. E você tinha que solfejar mesmo, e não tinha cor. Ele ficava aqui no teu ouvido, não tinha. Mas aprendi muito com ele e aprendi muito com o Sérgio Valbuza. E aí, em 1958, a cidade se emancipa, o Sr. Sérgio funda a Corporação Musical Melhoramentos, que vai até 2016. Aqui em Caieiras, não só eu, como vários outros amigos músicos tiveram a oportunidade de inserir-se no universo da música instrumental a partir da Corporação Musical Melhoramentos de Caieiras. E eu me ingressei na Corporação Musical Melhoramentos de Caieiras com o finado Sérgio Valbuza, e isso eu já tinha acho que 9 anos, se eu não me engano, 9 anos, tocava caixa. Eu assumi a regência em 1995. Ele aposenta e eu assumo no lugar dele. Mas a forma foi muito engraçada. Ele ligou para mim e falou assim: eu aposentei e não vou mais, a chave está na caixa de correio da sua mãe, aí você pega e vai lá domingo, senão não vai ter nada. E aí foi assim que começou, né, em 95, dia 1º de agosto de 1995. Hoje eu sou, além de músico da orquestra, eu sou o diretor-presidente, mas eu divido essas responsabilidades igualmente com várias pessoas lá no grupo. Então hoje a orquestra tem uma formação distinta do que já foi, né? Começou com uma banda de coreto, né? Hoje é uma orquestra filarmônica, ainda com um grupo reduzido. Quando a gente fala de 100 anos, hoje, em 2024, a gente fala de 104 anos, né, de história da banda, a gente está falando de história do movimento musical na cidade, não exclusivamente de um organismo só, não da orquestra. Com 11 anos
eu entrei numa banda que chamava Banda Tropical, uma banda que fazia baile. Eu já tocava já com o Zé Canela, com o Renato Massinelli, com o Necão, com o Dema, com meu tio Paulinho Silveira, com o Raul Massinelli. Então já tinha muita gente que... E eles já eram adultos, né? Eu era o menor de todos ali, criança de tudo. Tinha o Rafa, que eu não posso esquecer dele, que ele é um menininho, tocava o bongô no meio da gente, né? Aquela camisinha vermelha da banda e tal, bonito que era, legal. A gente fazia tudo, fazia bolero, rumba, tchá-tchá-tchá, polca, tudo tipo de música, samba, bolero era muito legal, cara. Ele no bongô lá era piada. Na década de 50, ocorriam os bailes nos clubes, 3 clubes que existiam lá no território de Meloramentos. Um era no Monjolinho, chamava-se Brasil Futebol Clube, lá tinha os seus bailes também, o jogo de futebol, às vezes tinha jogo de futebol e o pessoal dançando lá no salão. E tinha no Fábrica, que é o Clube de Casa de Meloramentos, também tinha os bailes, mesmo que tendo piquenique, e no União Recreativo Melhoramentos de São Paulo. Tinha um salão no Fábrica, dentro da Melhoramentos, que chamava-se Salão Nobre. Era salão da diretoria da Melhoramentos. Então lá só entravam as grandes orquestras. Costume mais tardar trazer orquestras boas de fora. City Swing de Jundiaí, Los Guarachos, eu acho que é de São Paulo, Robledo e seu conjunto, e era um baile maravilhoso. E a nossa insistência, nós tocamos lá também. O Acapulco entrou lá também para tocar. Tinha o Salão Nobre e muito próximo o Salão do Clube. Esse Salão do Clube a gente fez muitos bailes e muitos carnavais lá. Os bailes de Réveillon eram muito bonitos. À meia-noite em ponto, a indústria Melhoramentos apitava na caldeira. Apitava lá, todo mundo, apagavam-se todas as luzes do salão. Aí quando recendia, todos estavam próximos do outro. Os casais se abraçavam, se beijavam, entende? Era emocionante aquilo. Depois continuava, e às vezes continuava como o carnaval que ainda ia chegar. Réveillon era sagrado. A banda O Acapulco tinha que tocar o Réveillon. Bom, o Sr. Canela é o seguinte, em 96 eu estava no 2º ano de faculdade e eu tinha um professor que falava que eu tinha muita facilidade em tocar música de cor e que daria muito bem tocando num chorinho. E eu sabia que o Sr. Canela tocava cavaquinho, violão de 7 cordas e violão de 6 de chorinho. Os intervalinhos de um ensaio ou outro, eu tocava um samba, ele ia, porque ele ia em todas, né? Quem tocou, ele tá junto. Tem uma coisa que eu quero deixar aqui registrado, a versatilidade musical desse homem é qualquer coisa, não tem pra ninguém. A nota bateu, ele já sabe onde ele vai. Percebi que se eu precisasse de alguém para acompanhar, não precisaria ter nada escrito, porque ele tocava tudo de ouvido, né? Então ele ia embora, tanto que eu falo, eu não toquei com nenhum violão de 7 cordas que nem ele, né? De brincar, de conversar, de olhar para mim assim, ele olha para mim e tocava umas notas engraçadas assim. Esse violão 7 cordas seu aí mexe comigo. A gente fez evento, ele fazia cavaquinho e tudo. Quando ele bate o violão 7 cordas... O Zé Canela é um músico incrível, assim, de uma sensibilidade musical fenomenal e um músico muito fluente. A música flui pelos poros dele. Então é sempre um prazer também encontrar com o Seu Canela em vários momentos, em várias situações aí, seja no bloco, seja no carnaval, seja na orquestra, ou no palco tocando choro, ou na praça.
Soma demais em qualquer grupo, em qualquer situação, soma muito. A gente que pensa musicalmente, então é importante ter pessoas que dialoguem, né, musicalmente de uma forma sincronizada, e isso faz uma música de qualidade. E o Seu Canela não sabe fazer diferente se não for dessa maneira. Então, o Renato também, nossa, o Renato é gozado, sabe por quê? Ele só falava para tocar com ele falava mi bemol, é lá bemol, pá, mas não tinha nada escrito, eu fazia tudo aquilo lá, do vídeo. Ele não escrevia o roteiro, a gente ia tocar, ele falava bolero, é mambo, a gente se lascava para acompanhar ele, e era aquela música harmonizada, complicada pra caramba. De vez em quando a gente passava batido também, mas ia. Isso aí foi bom pra mim, porque eu faço aula de música e tocar em bemol hoje em dia é corda presa, né? Tocar em ré, mi, fá, essas coisas soltas, você toca se quiser, né? Eu agradeço muito ele. Aprendi com ele também. Ele tocava música lá no fundo do baú, eu nem conhecia. Eu julgo eles como extraterrestres, pela época que se tinha. Porque não era fácil buscar informação na época. Eu mesmo não tive informação, então eu fico pensando na época deles. Entendeu? Eles tocavam a noite toda, sem partitura, não repetia música, e tocavam pra caraca. Tocavam muito, cara. É muito comum em cidades pequenas como Caieiras e outras centenas de cidades Brasil afora, que a porta de entrada do jovem músico aprendiz ao universo da música instrumental acaba se dando através das corporações musicais e das fanfarras. A fanfarra, ela nasce do ideal do Zilton Bicudo, mas ela sempre esteve muito ligada à questão da banda pelo Zé Branco Juliano, que era professor junto com o Zilton. O Zilton era professor de matemática e o Zé Branco Juliano, pela sua formação em seminário, ele dava aula de filosofia. Então, eles eram amigos, a ideia de se montar uma fanfarra nasceu e eles contaram com o apoio do Sr. Sérgio Valbuza, com um repertório, as primeiras músicas, para a montagem dessa fanfarra. A parte disciplinar, tudo era deles, mas a parte musical era com o José Branco Juliano e o Sr. Sérgio Valbuza, e a parte disciplinar era com o Zilton Bicudo. Lembro até hoje a sensação que eu tive de arrebatamento quando eu ouvi a fanfarra tocando ali, né? Aquela música sinfônica. E naquela época a fanfarra estava muito grande. Quem ensaiava a fanfarra nessa parte musical era o Antônio Carlos Lopes Júnior. As composições inclusive eram dele. Então eu me encantei com aquela sonoridade, com aquela música e também com a energia do maestro Zilton, que era um grande mestre, um grande líder e sempre assim impulsionando as pessoas, falando mensagens de rigidez, claro, ele era bem rígido, né? Queria tudo muito certinho, mas ao mesmo tempo sempre colocando o pessoal muito para cima, falando que todos eram capazes, né? Então isso me arrebatou totalmente e desde aquele momento que eu estive ali pela primeira vez, eu sabia que eu queria ficar sempre ali. E aqui estou, né, até hoje. No sertanejo Caieiras, aqui em Caieiras mesmo, quando foi Caieiras, né? É legal, tem muita natureza, aí sim, né? Dá um gosto com a sertanejo, raiz, né? É uma música que fala da verdade, que fala do homem do campo, a humildade do homem da terra. O sertanejo raiz tem muita história bem contada, né? Então eu gosto dela. Vamos supor, se você falar hoje de música sertaneja que te dá uma lição de vida, você tem Couro de Boi. Se você ouvir a música Último Julgamento, né, do Léo Canhoto, pô, fala das guerras, né, fala da fome, tudo que vai contra o que Deus pede. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar.
Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Essas músicas que a gente canta, música que a gente ouviu quando era criança, às vezes nem cantava ainda, nem tocava, de uma certa forma eu creio que ela fica gravada dentro do íntimo da gente, entendeu? Da minha família também teve o lado da minha mãe, que é o pai dela, o senhor Onofre, né? O meu avô tocou com o finado também o Perereca, né? Violeiro da cidade. Conheci muito Perereca, cantava muito sertanejo. O pai do Toninho, né? O Toninho é uma pessoa boa também, tem bom gosto musical, né, Toninho? Meu pai, o nome de batismo e de registro é José Rodrigues da Fonseca, mas poucos o conhecem por esse nome. Perereca, o nome foi a vida toda Perereca. Então, ele teve várias formações. Inclusive, a primeira formação ele cantava. Quem cantava, cantou com o Onofre Antunes, que é mas naquela época o Onofre Antunes era Nenê o nome dele. Perereca e Nenê cantava. Ele gostava muito de brincar com o violão. Ele era brincadeira, ele tocava tanto que ele brincava. Meu pai sempre foi ligado à viola, tocar viola e fazer música caipira. Ele escrevia as letras, usava as motivações da época, né? E várias outras músicas, toadas, guaranias, né? Meu pai fez muito. Antigamente lá no melhoramento, naquela forma que via, pra cá, tinha um salão lá, a turma fazia calouros. Então eu cheguei a tocar lá também. Programa de calouros em Caeiras. Em frente aqui com o rio, né? Ali tinha um salão de cinema, tinha cinema também. Depois. Então, um dia meu pai me disse, nós vamos sábado cantar num programa no Clube da Melhoramentos, no CRM. O programa de calouros. No fim, a gente acabou ganhando o primeiro lugar. E eu não me esqueço porque naquele tempo, eu devia ter uns 12, não, nem 12 anos, 10 anos, e ganhei uma caixa de cachemir buquê. Eu achei aquilo, sabe, era o prêmio. Então, isso daí eu nunca me esqueço, sabe? Adeus, linda moreninha, eu vou pra longe daqui. Adeus, linda moreninha, adeus, linda Iguatemi. Na parte de baixo do salão, que era cinema e era para baile, tem os pessoal, tinha máscaras, fantasias para o pessoal no carnaval, saía pelas ruas, tocando, cantando, e um dos principais foliões lá era o senhor Piacente Vitarese, é um italiano. Hoje eu sou presidente do bloco aqui do Renatão, o bloco que completa 14 anos agora em 2024. E a gente tem atuado desde nesses últimos anos, sempre com a presença do seu Canela conosco. A gente sempre enaltece a presença dele, que é algo que a gente aprendeu desde cedo, né? Reverenciar os mais velhos, né? Respeitar os mais velhos. Então a gente procura passar isso para que os mais novos entendam isso. Eu comecei na música no final da década de 70 e nesse período eu já vi o seu Canela atuar nos carnavais do centro esportivo, onde a gente costuma chamar de estádio. O carnaval eu fazia baile aqui na Caíra, no salão, era tão legal, e hoje não existe mais isso. Por quê? Era tão legal tocar no salão, né? Tocamos na avenida também.